Bem-vindos ao podcast A Nutricionista Diz que Sim. Eu sou a Maria Gama, sou nutricionista e aqui falamos sobre como a alimentação deve ser simples, real e descomplicada. E hoje temos aqui uma convidada muito especial, a Carolina João Fernandes, criadora do conceito Produtividade Imperfeita, uma forma de trabalhar e viver que abraça a realidade e rejeita a perfeição, ou seja, que nos aproxima de resultados consistentes, mas sem sobrecarga. Licenciada e mestre em Gestão e com experiência em Marketing, a Carolina é mentora de produtividade e organização pessoal. Ao longo dos anos tem ajudado pessoas a estruturar rotinas e sistemas que funcionam na prática, tanto na vida profissional como pessoal. Hoje vamos falar sobre como a produtividade e a organização se cruzam com escolhas alimentares realistas e como pequenos hábitos podem transformar a nossa relação com o tempo e as refeições. Bem-vinda, Carolina! Obrigada, Maria. Que bom estar Obrigada por aqui estares cá. contigo. Sim, obrigada por teres aceito aqui o convite e estás aqui connosco a falar um bocadinho sobre o teu trabalho e sobre como ajudas outras pessoas. E antes de falarmos aqui da alimentação, quero perceber aqui um bocadinho como é que nasceu o conceito de produtividade imperfeita. O que é que estavas a sentir ou o que é que Uhum, aconteceu para criar este conceito? boa. Olha, então surgiu este conceito da produtividade imperfeita porque eu própria vivi o drama da perfeição, ou seja, eu queria ser perfeita em tudo, na vida pessoal, no trabalho, e comecei a perceber que isso criava muita frustração em mim e que muitas vezes não me fazia avançar. Portanto, eu não fazia porque tinha medo de não conseguir, de não ser perfeita. Então, quando eu comecei, a estudar mais sobre este tema, mesmo quando trabalhava por conta de outrem e geria uma equipa, comecei a perceber que há muitos resultados que nós temos e que não precisa de ser perfeito para funcionar. Então foi dessa minha necessidade de descansar, de posso falhar, não vai correr sempre tudo bem, que fez com que eu criasse este conceito. E agora, hoje em dia, percebo que há muita gente que se identifica com ele, precisamente porque, também tem esta questão do perfeccionismo, de não avançar ou então ter muito medo, e o que eu defendo é mesmo isto, é que a organização e a produtividade podem ser imperfeitas e mesmo assim potenciarem os nossos resultados profissionais e ajudar-nos a ser felizes a nível pessoal. E sentes isso muito nas pessoas que acompanhas, ou não? Sim, porque muita Eu gente chega. identifico-me bastante com o teu conceito, pronto, por isso é que também falo da Certo, alimentação descomplicada, que exatamente. acaba por ir de encontro Exatamente, ao teu conceito. exatamente, é semelhante. Sim, muita gente até chega até mim a dizer: "Adorei o conceito", porque, lá está, a produtividade também está muito associada a fazermos mais a toda a hora, tem que ser, a 100%, não basta 80%. E Temos que fazer muito em pouco tempo, não é? exatamente, então as pessoas estão a conseguir identificar-se com este conceito para, levarem mais leveza para as suas vidas e mesmo para o seu trabalho. Uhum, Porque eu costumo dizer: leva o teu trabalho a sério, mas também leva a tua vida a sério. E isso é muito importante. ok, boa. É porque é giro, porque produtividade imperfeita, não é? Nós podemos ser produtivos, não é? E produzir e trazer resultados, mas não tem que ser tudo a 100% e é muito difícil que às vezes seja tudo a 100%, É não é? isso. E às vezes fazer menos é mais também, não é? Exatamente. Aliás, eu costumo dizer que produtividade não é sobre fazer mais, é sobre fazer as ações certas a cada momento. Ou seja, Uhum. se agora é para descansar, vou descansar, sem culpa. Sem Porquê? estar a pensar que devia estar. Exatamente, porque senão já não estamos a descansar, então já não estamos a ser produtivos na tarefa que estamos a fazer, que é descansar. Uhum. Eu, por exemplo, vim então do Porto, de autocarro, e estava a trabalhar e senti que precisava de uma pausa, que já estava a trabalhar aqui há algumas horas seguidas. Então afastei o telemóvel, o computador e fiquei a olhar lá para fora. Se eu começasse a pensar: "Ai, ainda tenho que fazer esta ou aquela tarefa", já não conseguia aproveitar esse momento. Uhum. Ok? Mas eu acho que isso é preciso um grande trabalho, não é? Não sentes? Sim, sim, sem Interno. dúvida, claro. Aliás, eu antes não era assim. Eu aprendi a ser assim e percebi os efeitos que isso tinha na minha vida, porque eu, mesmo a trabalhar, quando comecei no início, queria fazer muito, queria despachar trabalho, não é? Queria, ainda por cima na altura, queria evoluir rapidamente, então queria fazer muitas coisas, aprender rápido. Só que rapidamente percebi que se eu continuasse nesse ritmo, não ia aguentar, que eu ia estourar.
Então comecei a perceber se poderia fazer as coisas um bocadinho de outra forma, e aí comecei a estudar mais também sobre isso. A questão das pausas, que é muito importante, de planearmos o que é que vamos mesmo fazer, Uhum. porque tarefas e coisas para fazer há sempre. Exato. Nós nem dormíamos se fosse para cumprir tudo. Sim, sim. E portanto é um bocadinho nesta lógica. Também paramos para dormir, também podemos parar para respirar, para ter um dia a dia mais tranquilo e mesmo assim irmos conseguindo fazer muitas coisas. Aliás, a produtividade imperfeita está muito associada à produtividade duradoura, sustentável. Certo. Porque uma pessoa até pode fazer um sprint uma semana e trabalhar muito, fazer esse extra mile. Mas se fizer isso no longo prazo, Não vai não funcionar, vai não é? funcionar. E por isso é que infelizmente há muitos burnouts hoje em dia, que as pessoas levam-se ao limite, e depois é muito difícil recuperar a saúde, a cabeça, e depois é preciso muito mais tempo para recuperar. Então, se tivessem feito as coisas com mais cautela, se tivessem aprendido a fazer isso, é isso, ninguém nasce ensinado relativamente a isto, porque há esta cultura de estarmos sempre a correr, estarmos sempre a fazer mais. Mas se de facto tivessem feito esta aprendizagem, se tivessem feito este caminho, provavelmente iam conseguir fazer mais do que depois naquele tempo Quando de as coisas pausa. acontecem, não é? Exatamente. E diz-me uma coisa, e tu aplicas este conceito também na alimentação? Eu acho que sim, Sim? sim. Lá está, é Ou um de que conceito. forma? Certo, certo, certo. Eu sou bastante descomplicada na alimentação também. Acho que também me ajudaste no caminho, mas, ou seja, uso também a questão da imperfeição. Tenho várias rotinas que me ajudam a tentar ser mais saudável possível. Por exemplo, a questão da sopa, temos sempre sopa em casa, faço sempre sopa em casa. Agora temos uma máquina da sopa, também ajuda, facilita. Porque antes às vezes não conseguia fazer tantas, às vezes até comprava, que tu na altura Uhum, sim. desmistificaste que é melhor comprar do que, não do que nem ter. Mas agora tem funcionado muito bem, portanto, esta questão da sopa é um hábito que eu tenho ao fim de semana que é muito normal para mim. Ovos cozidos também, ou seja, são aquelas duas coisas que eu faço sempre ao fim de semana: a E pelo menos sopa e grandes os que ovos. existem, não é? Exatamente, e os ovos cozidos. Depois, a nível do supermercado, nós também temos uma rotina de ir um dia da semana. Às vezes não vamos todas as semanas, depende das alturas, mas temos sempre o dia de ir às compras, que ajuda então nessa rotina, para que não haja a ruptura e estejamos nas lonas. E uma coisa que também que aprendi contigo foi a fazer os cálculos. Portanto, para Ah, uma semana, para 15 dias, quantos iogurtes é que eu preciso, quantas frutas. porque assim não ah, dás por ti a sobreviver, não é? Acabas por ter Exatamente, sempre disponível e não ter que estar com a tarefa de agora vão terminar os iogurtes, vai terminar a exatamente, fruta, não é? porque isso depois é mais decisões. Então, na alimentação, eu sinto que tento fazer ao máximo para que não tenha de estar sempre a decidir Uhum. coisas. Tirar as tarefas da cabeça, não é? Exatamente. Então tenho estas rotinas do fim de semana, do dia das compras. Neste momento eu não faço planeamento de refeições, mas já fiz durante algum tempo, porque lá está, hoje em dia nós já estamos muito habituados a fazer, a fazer as refeições, já sabemos mais ou menos aquilo que vamos fazer. Não somos muito de variar imenso, Uhum. porque também temos muitos eventos fora e sociais, então nós E costumamos. variar é só para quem funcionar dessa Pois, forma, é porque isso, é isso. eu Às também vezes não me importo. experimentamos uma outra coisa diferente. Sim, mas eu acho que é importante desde que funcione para a família, não é? Porque imagina, eu Sim, não me importo de repetir refeições, já partilhei isso, porque sim. prefiro é ter, garantir que tenho, do que estar a cozinhar todos os dias. Não me importo de repetir 2, 3 vezes a mesma refeição, fico É isso. satisfeita. Eu também, nós somos tranquilos nisso, congelamos também quando Uhum, sobra, ou às vezes fazemos a mais para deixar sempre algumas comidas congeladas, se estivermos ali com pressa, ou então para levar para o escritório. uhum. Portanto, vamos fazendo isso. E lá está, em casa nós tentamos ter coisas mais saudáveis, porque fora de É casa mais difícil, é que é é mais mais desafiante. difícil, e como nós também não adoramos cozinhar, vamos ser sinceros, como fazemos coisas mais simples, Uhum. depois fora de casa aproveitamos para, pronto, nos mimar de alguma coisa assim diferente que em casa não costumamos comer. Mas acho que é um bocadinho isso. Lá está, não somos muito rígidos. Se nós tivéssemos, por exemplo, um objetivo de emagrecer ou de massa muscular, acredito que tivéssemos de ter aqui mais alguma atenção a isso. Mas neste momento temos uma estrutura,
mas que é flexível. Ou seja, Uhum. se achássemos que íamos comer hoje já alguma coisa ao jantar, mas surgiu um convite inesperado, Não deixam vamos. de ir por causa disso, claro, Sim, fica para amanhã, está claro. super tranquilo. Sim, não há problema nenhum, é só organizar de forma diferente, não é? Sim. Por acaso, esta questão do planeamento das refeições também é um tópico que me pedem muito, falam muito sobre isso, como Uhum. fazer, etc. Tu também já foste à minha comunidade, ao Clube Portividade Imperfeita, falar sobre planeamento de refeições. E lá está, eu acho que não há uma forma certa de fazer. Efetivamente, ter uma estrutura na alimentação, a ter aqui algum planeamento, vai ajudar a que tenhamos uma melhor alimentação. Mas Sim, não, há pessoas que gostam de fazer um meal prep, não era é? isso que eu ia dizer, exatamente. Preparar logo as refeições todas para a semana, outras pessoas que basta ter a orientação do que é que vão fazer, outras, como por exemplo para mim, o dia das compras, e saber e preparar aquilo que vou comer na semana seguinte é o suficiente. Portanto, também vai depender aqui um bocadinho de cada um e do Adapta mu perfil. adaptar muito aqui à dinâmica familiar e pessoal, não é? Porque o que Isso, funciona para mim pode não funcionar para ti e vice-versa, não é? Eu acho que isso é aceitar isso. Também acho isso. que às vezes as pessoas não aceitam muito isso. Pois, eu acho que às vezes as pessoas querem imitar o que o outro está a fazer, ou aquela pessoa que eu sigo e que admiro muito faz desta maneira, então eu tenho que fazer igual. Não necessariamente, depende mesmo da tua personalidade, do teu contexto hoje em dia. Uhum, Tenho visto também algumas pessoas que compram mesmo marmitas uhum. saudáveis Sim, 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 feitas. sim, sim. E é assim, se a pessoa não tem tempo neste momento, não tem disponibilidade mental para, por que não? Até porque pode ser uma estratégia para o objetivo final, não é? É como a questão de quando eu falo da sopa de compra, não é? O objetivo não é que nós estejamos todas as semanas a comprar sopa, mas pode ser uma Exato. estratégia para eu até me organizar e conseguir fazer 2 sopas em vez de uma. E se nós começarmos a ver isto como uma estratégia ou uma ferramenta, é muito mais fácil. Não é a questão de eu estar a promover sempre comprar sopa feita, não é isso, mas é uma estratégia para. Olha, Então comigo ver um bocadinho funcionou. assim, que agora Agora faço. não tenho comprado mesmo. Ou seja, eu antes já fazia, mas às vezes, como custava um bocadinho mais, ainda por cima não tinha varinha mágica, fazia na liquidificadora, vê lá como é que era. Ou seja, era toda uma logística. Então às vezes não era tão fácil, mas agora até com a máquina da Já sopa está a ficar melhor. facilitou. Sim. Olha, quando temos assim um dia caótico, cheio de coisas para fazer, como é que achas que a produtividade imperfeita, não é? Pode ajudar aqui a evitar decisões mais automáticas? Uhum. Como é que tu Olha, achas? isso começa também muito antes, não é? Num dia Claro, caótico, se nós começarmos a prevenir, a preparar, tu a vai ser falaste de melhor. produtividade imperfeita, és igual a eu a falar de alimentação, é muito Pois engraçado. é, isso eu já tinha reparado nisso, é por isso que nós já falamos várias vezes. Porque quando falo de alimentação é isso, temos que prevenir a semana caótica, então Isso, temos que garantir que temos a sopa congelada, é muito engraçado. adoro. Ou seja, por exemplo, eu faço com o meu clube o planeamento semanal às sextas, às 15h. E é de 15 minutos. Portanto, é uma coisa muito, muito curta, mas faz toda a diferença, porque a pessoa já tem noção dos compromissos que tem na próxima semana, seja profissionais ou pessoais, e já consegue fazer o alinhamento de quais são as tarefas importantes que quer Aquelas fazer. mesmo que têm que ser feitas, não é? Exatamente. Claro que há pessoas que gostam de detalhar mais, Uhum, tarefa a tarefa, etc. Outras pessoas que têm muitos imprevistos no dia a dia, então mais vale planear uma tarefa importante por dia ou 3 a 5 na uhum, semana. Para quê? Para orientar. Porque num dia caótico que está a acontecer muita coisa, se nós já tivermos esse planeamento prévio do que é mais importante, vai ser muito mais fácil decidir bem. uhum. Porque se nós só no dia caótico estivermos a reagir ao que acontece, ao e-mail que surge, à mensagem, à chamada, nós vamos simplesmente estar a apagar fogos, a fazer aquilo que alguém decidiu, Uhum, que é mais fácil, porque em dias caóticos também não nos vai apetecer pensar muito a sério nas coisas, ou vai ser difícil focar em tarefas difíceis. uhum, Então vamos fazer coisinhas mais fáceis e depois chegamos ao final do dia, corremos, andamos sempre a correr e não estamos satisfeitos, porque uhum, não sentimos que avançamos em nada. Por isso, esta questão de fazermos aqui algum planeamento prévio, portanto, a questão do planeamento semanal é uhum. algo que eu aconselho muito, mas não precisa de ser nada exaustivo. O nosso é Eu em acho que é 15 só minutos. pensar um bocadinho na semana seguinte, não é? Em todas Sim, as ou seja, em tudo o que acontece na nossa vida e pensar um bocadinho como é que vai ser a próxima semana, não é? Para nos sim, conseguirmos organizar em tudo o que faz parte da vida, não é? A alimentação, as tarefas, a sim. casa, a roupa, o que quer que seja, Sim, ou não é? seja, lá está. Aqui a questão é pensarmos nos compromissos que temos e tarefas que vamos realizar. Porque mesmo essa questão da alimentação, de outras rotinas, termos já uma estrutura base
todas as semanas já nos vai ajudar a que não precisemos de pensar isso todas as semanas outra vez. Uhum. Então há assim algumas coisas que podemos tentar decidir uma vez ou pontualmente, fica como estrutura. E depois neste planeamento semanal nós só ajustamos alguma coisa que já tínhamos, por exemplo, se o dia do supermercado não pode ser à quinta, vai para a quarta na próxima semana. Então é só ajustar, não precisamos de pensar sobre isso Porque já está outra vez. definido, é só de acordo com a semana seguinte ao que aparece, não é? Exatamente. E Ok. depois também há aqui uma coisa importante em dias caóticos que é parar. Que as pessoas não sabem fazer isso. Não. Portanto, está um dia caótico, está muita coisa a acontecer, tem muita coisa para fazer e o que é que as pessoas fazem? Continuam a fazer, não é? Tentar fazer não sei quantos Uhum. cheques. E a verdade é que seria muito mais produtivo parar, respirar fundo, nem que seja fazer uma pausa de 5 minutos, voltar e alinhar outra vez. Ok, dentro disto tudo que está a arder, o que é preciso fazer, qual é que vai ser a ordem que eu vou seguir, o que é mesmo importante que seja hoje e depois amanhã é outro dia. Portanto, as pessoas menosprezam aqui a questão do parar e de alinhar, mas ganhamos muito tempo com isso. Sim. E relativamente ao planeamento de refeições, que sugestões é que tu darias? Ou seja, para não termos assim um plano muito rígido, não é? Porque eu acho que Uhum, às vezes isso também não funciona, mas ou seja, para fazermos um planeamento de refeições e depois às vezes as coisas não correm como esperado, como é que tu achas que as pessoas podem lidar com isso? Ou que ações é que podem tomar para ter esse planeamento? uhum. Olha, então, eu vejo o planeamento, seja o Sim. semanal, o diário ou de refeições, como uma orientação. Eu até costumo dizer, o planeamento não está escrito na pedra. Uhum. Ele pode ser ajustado se for necessário. Então, o planeamento de refeições pode então aliviar a carga durante a semana das decisões que vamos ter que tomar. Exato. Porque eu não sei se as pessoas têm noção, mas decidir, tomar decisões, cansa muito. E estás com aquilo também sempre na cabeça, não sei se tu sentes isso, não é? Nós estamos Sim, constantemente com tarefas a surgir e é muito até aquela questão de às vezes não escrever, não é? Imagina, falta canela em casa. Nós não vamos escrever só porque não temos nada ao pé de nós. Então estamos o dia todo a pensar, falta canela, falta canela. Não posso esquecer que falta pois canela, isso é não muito é? importante ter logo um sítio em que vamos apontar que Uhum, falta a canela. Portanto, quando uhum. falta alguma coisa, apontar logo, seja num sítio físico que nós Sim, temos sim, em sim, casa exatamente. ou numa aplicação digital. Que agora também existem muitas listas de Sim, compras. agora há imensa coisa. Ou então mesmo uma ferramenta de notas. Há muita gente que usa o Google Keep para fazer Uhum, listas de compras sim. também, que tem lá as checklists. Mas, ou seja, em relação à questão do planeamento de refeições, portanto, é uma orientação, está lá para nos ajudar a ser mais fácil no dia a dia, para tomarmos menos decisões e não estarmos com isso na cabeça, que é o que estás a dizer. Porque já está definido, não precisamos de pensar, não precisa de estar a Exato. acumular informação na cabeça. Aliás, há um especialista de produtividade que se chama David Allen, que diz que a nossa cabeça serve para ter ideias, não é para armazená-las. Então é a mesma coisa com tarefas, com tudo aquilo que temos para fazer. Eu sugiro também que as pessoas definam quando é que vão fazer esse planeamento das refeições, porque às vezes as pessoas até começam, fazem uma vez, fazem duas, depois param, Não criam um hábito, não é? não Se calhar criam um se hábito, saberem logo que é sexta-feira antes de entrar em casa, às 4 às 5 da tarde, por ou exemplo. domingo à hora do almoço, não é? Mas ter Isso, uma coisa criada, não é? Porque depois o hábito vai-se criando e é muito mais fácil repetir. é isso mesmo. E portanto fazer isso também em conjunto, há pessoas que gostam de Uhum. fazer também com a família ou com o companheiro, também ajuda a criar esse compromisso, porque lá está, é interessante quando é algo partilhado, de repente não sou só eu a Ah, sim. definir, É o a que é emenda que da é. semana, não é? Exatamente, isso também é interessante. E lá está, a pessoa pode começar por um papel simples, dividir por dias e escrever, mas também há agora sistemas super interessantes até de pôr na parede ou mesmo magnéticos, mas também há uns sticky, agora há uns bordes sticky por dias, que se pode colar em qualquer armário, mesmo nas Uhum. paredes, Ok. e que depois coloca-se e depois apaga-se e volta-se a colocar. Então há muita gente que gosta de ter isso visível na cozinha, que é mais Que é fácil. mais fácil, exatamente. Exatamente. Portanto, isso e agora há aplicações digitais que também dá para fazer isso. Eu tenho também um chat que fiz na altura com uma aluna, que é um assistente personalizado no ChatGPT para ajudar no planeamento das refeições, que era um desafio dela e nós em Uhum. sessão tivemos a desenvolvê-lo.
Então, basicamente, nós desenvolvemos esse chat que ele já sabe que há Como um, é que há são as um- dinâmicas da tua Exatamente, ela cliente? descreveu como é que é, o que é que ela precisava, precisava de X almoços, X jantares para não sei quantas pessoas, porque depois este chat também dá a lista De de compras? compras já com as quantidades. Uhum. E depois ela anexou nesse assistente personalizado, nesse chat, adicionou uma lista de refeições que eles gostam, que a família Ah, gosta. sim, sim, as Em vez preferidas. exatamente, ou seja, em vez de ser algo completamente aleatório que ele inventa, ele coloca de acordo com o que a família costuma Uhum. comer. Acho que até na altura pusemos, coloca uma nova por semana, só para dar aquele cheirinho diferente. Acho que foi assim algo desse género. Mas isso já está, lá está, já é um bocadinho assim mais avançado, mas resulta para ela, porque ela Sim, todas sim, as sim, sim, semanas sim. vai lá e diz: por favor, para a próxima semana dá-me o plano. E ele automaticamente já cria a tabela com o plano. Ela chegou a imprimir na altura, mas acho que agora até escreve num quadro e depois tem a lista já de E sai refeições. automático. E sai automático. Sim. Olha, e não sei se sentes, mas eu acho que nós vivemos numa sociedade em que parece que pedem cada vez mais de nós, não Uhum. é? E como é que tu sentes que, pronto, que os teus alunos ou os teus clientes reagem a este conceito, ou se aceitam este conceito? Como é que sentes um bocadinho, não é? Porque eu Uhum. acho que não é fácil. Não, não, Tem não que é haver aqui uma grande fácil. adaptação também. Não é fácil porque é isso, há muita sobrecarga. As pessoas normalmente chegam até mim muito sobrecarregadas. Às vezes é pelo trabalho, muitas tarefas, muitas coisas a acontecer no trabalho, não estão a conseguir pôr os limites. Outras vezes é mesmo a nível pessoal. No trabalho até está ok, mas hoje em dia há tantas opções, mesmo a nível pessoal, não é? Temos muitas opções, às vezes temos de recusar algum convite ou alguma coisa porque de facto há mesmo muitas coisas para fazer. Então, esta questão da sobrecarga é mesmo muito relevante hoje em dia e eles veem na imperfeição uma esperança, ok? E é isso que eu sinto que as pessoas vão conseguindo evoluir porque sabem que podem falhar. Ou seja, que não vão conseguir ter aqui um sistema perfeito para toda a sua vida, para todo o seu trabalho. Ahm, mas de facto que esta sobrecarga tem que ser trabalhada Uhum. por nós. Porque senão a tecnologia está sempre a decidir o que é que nós vamos ver a seguir, as próprias pessoas também vão decidir onde é que nós vamos estar a alocar o tempo, então cabe mesmo a nossa proatividade. Eu também costumo dizer muito que a produtividade imperfeita é proativa, tem que ser proativa. Porque se não somos nós a trabalhar nessa diminuição dessa sobrecarga, ninguém vai fazer isso por Sim, ninguém nós. faz por nós, não é? Ninguém. Uhum. E os teus alunos, tu sentes que uma das grandes sobrecargas está relacionado com o planeamento das refeições, ou pelo menos com a alimentação? Há alguns Ou que sim. alguns pelo menos Sim, têm essa preocupação? tem, Porque se calhar tem. uma pessoa que não se preocupa tanto com a alimentação, não se lembra ou não é um tema, não é? Mas depois Tem. pessoas que Tem, mas lá está, também há uma coisa, é que muitos chegam até mim porque querem essa versão perfeita do planeamento de refeições. perfeita? Ah, Sim, ok. sabes? De ser algo que funciona sempre e que quase que não dá trabalho nenhum. hum, e depois desconstruímos aqui um bocadinho de que não há isso de um planeamento de refeições de forma perfeita ou que vai sempre funcionar, porque a vida vai se Vai alterando, acontecendo, há não é? imprevistos. Então isso também ajuda aqui a relaxar, é existir uma estrutura, mas que seja flexível. Porque às vezes as pessoas nem avançam, querem muito, acham que o planeamento de refeições vai ajudar muito, mas depois nem experimentam, nem fazem, porque não, acham que não vai resultar, não sabem bem como Pois fazer, também acho como que sentem que manter. demora muito tempo, não é? Ou como é que vão fazer e depois são ingredientes se calhar estranhos. Sim, Porque fazer uma emenda não demora assim, quer dizer, depende da forma como queremos fazer a nossa emenda. Eu sou, certo. eu sou sincera, eu nem gosto muito hoje em dia de falar de emenda, Uhum, porque sinto que emenda tem uma grande pressão. E então às pois. vezes falo só lista de refeições. Uhum, Porque sinto que às vezes emenda parece que é um papel gigante com imensas refeições de segunda a domingo ou de segunda a sexta, e em termos visuais eu acho que às vezes a pessoa interpreta como fazer a emenda. Isso é uma uhum, coisa mais negativa. Então às vezes falo de lista de refeições. Porque se nós pensarmos, claro que depois vai depender da dinâmica, tu não te importas de repetir, pelo que eu já percebi, acho uhum. eu,
Porque se nós pensarmos em 10 refeições, de segunda à sexta, se nós pensarmos em repetir refeições, só pensamos em 5, já Certo, diminui para metade, verdade, não é é? verdade. E se até pusermos mais uma terceira, ainda diminui mais, não é? E eu acho que às vezes é muito isto, as pessoas não vão afunilando, não é? Pensam só 10 refeições, mas se calhar importa-me de repetir ou não? Não me importa, então são 5. Depois podem ser 2 de carne, 2 de peixe e uma vegetariana. Já é só 2 de carne, não são 5 ou 10 de carne, Exato, percebes? E eu acho que estas categorizações também, esta categorização ajudam. também ajuda imenso. E acho que às vezes há uma grande pressão à volta disto, Uhum, não é? sem dúvida. E é isso, e o que estás esse raciocínio prévio que estás a fazer vai poupar muito tempo na semana. Porque às vezes as pessoas acham, ah, não, mas isso dá muito trabalho fazer esse pensamento antes. Mas durante a semana dá muito mais trabalho do que se o fizermos antes. Até porque nós podemos fazer numa hora morta, como eu costumo dizer, não é? Nós à hora do Sim, almoço, o que é que às vezes estamos a fazer? Estamos nas redes sociais. pois, Podemos exatamente. alocar esses 20 minutos para fazer um rascunho Sim. da nossa ementa, não é? E há pessoas que quando fazem isto de forma sistemática, consistente, até começam a ter já semanas pré-feitas e vão buscar depois algo que já fizeram. Sim. Eu não sei qual é que é a tua opinião, mas eu vario, nós variamos a nossa alimentação, mas eu não altero assim tanto os alimentos que consumimos em casa. Pois De nós semana também para não. semana é tudo mais ou menos semelhante. Claro que se calhar imagina uma semana é salmão, noutra é dourada, Certo. mas são coisas já muito que já fazem parte da nossa rotina. E eu acho que às vezes as pessoas também precisavam de refletir um bocadinho sobre isto. Mas eu quero variar assim tanto a minha alimentação em que não posso comer salmão uma vez por semana? Uhum. Estás a perceber o que é que eu estou a querer Sim, dizer? Ou sim, salmão de sim. 2 em 2 semanas, será que preciso ter 14 refeições todas diferentes? E eu Isso é acho que uma às vezes ótima não há esta reflexão. reflexão. É verdade, quando me chegam com essa questão também é isso. Ideias para fazer refeições diferentes, para não estarmos sempre a comer a mesma coisa, mas com os mesmos ingredientes. Há imensa coisa Até dá também para que fazer podemos refeições fazer. diferentes, Exato, exatamente. com frango, mesmo com salmão, há várias refeições que se podem fazer. Nós às vezes fazemos o salmão grelhado, outras vezes fazemos salmão na massa e fica assim Exato. uma massa com, Ou no com cenas, como forno, nós costumamos dizer. É isso, imensa coisa há que se pode imensa fazer. coisa que podemos fazer. E aquilo que tu muitas vezes dizes também é temos é ter os ingredientes certos na cozinha, na nossa, na nossa casa, porque assim também é muito mais fácil decidir Sim. aquilo que E vamos aqueles fazer. alimentos práticos e simples, quando às vezes há dias assim um bocadinho Sim. mais difíceis, fazem toda a diferença. Eu acho é que nós queremos sempre tudo perfeito, ou É pelo menos eu sinto isso. muito isso, não é? Eu acho que nas refeições, na alimentação, como há bocadinho estávamos a dizer, precisamos mesmo ter em conta o tempo que atualmente nós temos, o que é que neste momento estamos a valorizar, se temos algum objetivo ou não. Quem vai fazer uma maratona tem que ter mais cuidado com a alimentação, tem que ter alguns cuidados Uhum, específicos com a alimentação do que alguém que só queira estar com uma alimentação saudável. Um, e é isso, ou seja, temos de perceber o contexto da pessoa, a dinâmica familiar, para depois decidir como é que essa alimentação vai ocorrer. E as pessoas normalmente têm aquela ideia de que, pois, mas tem que ser assim, temos de fazer daquela maneira, temos de cozinhar tudo, temos de planear tudo, porque só assim é que vale. uhum, E não vale se funcionar para a pessoa. exatamente. É só isso que nós queremos, E há é que aqui várias funcione. tarefas relacionadas com a alimentação que nós temos, não é? A lista de compras, a ementa, para quem Uhum, quiser. E tu aí como é que sugeres? É, por exemplo, a pessoa se calhar tirar um dia ou um bocadinho de uma hora para fazer a lista de compras, para fazer a ementa. Como é que tu acabas por uhum, descomplicar? Neste sentido, certo. ou o que é que tu achas que pode ser importante fazer aqui? Ou de que forma é que a pessoa pode ver esta tarefa que é a alimentação? Uhum. Lá está, a primeira coisa é mesmo pensar nesta estrutura base, por exemplo, aquilo que eu estava a dizer de ao fim de semana faço as sopas e os ovos cozidos. Então já é um descanso Para ti durante a já é um semana. hábito, já nem Para tens mim, que pensar sobre isso, não é? exatamente, já nem tenho que pensar sobre isso. E depois, esta questão de terem um dia para pensar sobre então as refeições que vão fazer, quem quer fazer o Uhum, planeamento das refeições, e aí já podem elaborar a lista consoante o que é que querem comer nessa semana. Mas algo muito importante também é quando veem que alguma coisa está, a acabar, de colocar já na lista. uhum. Porquê? Porque muitas vezes não nos vamos lembrar quando formos ao supermercado e só quando precisamos. Então,
ter essa lista dinâmica. Quando estamos na cozinha, vemos que alguma coisa está a acabar, colocar logo na nossa lista, seja ela uma lista física ou numa aplicação que vocês escolham. Uhum. Usem é a mesma. Até Depois a porque pessoa começa a podem. usar não sei quantas Sim, coisas sim, isso é outro diferentes. problema, não Tem que é? ser uma, escolham uma Até e porque usem. dá nessas aplicações para ter a lista toda geral, não é? De compras e depois deixas só visível o que te faz falta, não é? O outro Exato. pode ficar escondido. Uma das coisas que nós também sugerimos muito é que a pessoa tenha a sua lista de compras geral sempre feita. Porque foi o que disse há bocadinho. A lista de compras não muda assim tanto, não é? E Pois quando eu não. digo geral, até podemos falar de produtos de limpeza, Uhum. não é? Utilize este que é desta marca. Em vez de estar a pensar qual é que eu vou comprar, se nós tivermos uma lista de compras geral, depois é só deixar visível o que nos falta e não temos que estar todas as semanas a fazer uma nova lista de compras, a pegar num novo É papel, verdade. na caneta e a perder tempo a escrever. E só isto já É nos vai isso. poupar tempo. É isso mesmo. Aliás, nas aplicações há algumas que fica lá, nós damos o cheque, mas Exato. elas ficam lá. Então o que eu costumo fazer É é tiras ou pões, tiro, exato. exatamente, tiro, ok, isto precisa, isto precisa, isto precisa, mas não preciso estar sempre a escrever a mesma coisa e já poupa muito tempo, como estás a dizer. Porque às vezes são pequenas estratégias, não é? Que já nos fazem poupar imenso tempo. É a mesma coisa de, por exemplo, há pessoas às vezes que vão às compras todos os dias, 3 4 vezes por semana. É imenso tempo que se É perde, isso, não é? E as pessoas às vezes, não, é só 5 minutos. Uma vez tive aqui um workshop que eu disse, desculpe, não é 5 minutos. O pois não. tempo que vai escolher, que vai pagar, não pode ser, em que está a pagar, não são 5 minutos. Se for meia hora todas as semanas, não é? São 2 horas e meia ao final da semana. É Essas isso, é duas muito horas e tempo. meia que podiam ser alocadas para estar a ler, para estar a caminhar, para estar a descansar, É isso mesmo. não é? Sim. E isso vai muito de encontro ao que tu dizes, não é? Que é organizar a semana para garantir, não é, que aquela tarefa depois fica bem Sim. elaborada. Lá está, não significa que, pronto, um dia ou outro Claro, esquecemos de alguma coisa, certo. mas se Mas tivermos por esta rotina. é isso, mas se tivermos essa rotina de ter essa lista que é dinâmica, qualquer coisa já sabemos que está lá. Porque depois assim, quando formos ao planeamento da semana, acrescentamos à lista que já tínhamos escrito alguma coisa, não é? Porque Uhum, já durante a semana vimos que acabou um condimento qualquer. Então colocamos lá que acabaram os orégãos. Entretanto, quando estão a fazer esse planeamento das refeições, o que é que vão comer para a semana, adicionam nessa mesma lista. Portanto, uhum, não convém que sejam listas separadas, porque aí já vai duplicar uhum, o trabalho, já vai haver sensação de caos. Eu exatamente. recomendo muito que as pessoas escolham um sítio e que usem esse sítio, portanto, para não causar o caos. E tal como nós organizamos as tarefas de trabalho, não é? Uhum. Faz sentido também organizar algumas tarefas relacionadas com a alimentação, ou não? Por exemplo, imagina, à terça-feira sabemos que chegamos mais cedo porque não há atividades extracurriculares, então se calhar esse vai ser o dia de cozinhar, não é? Por E se exemplo. calhar isso ficar escrito em algum lado, não é? Ficar organizado, ficar definido. Aquela questão das Exato. prioridades urgentes, que nós até já falámos noutras alturas, mas relativamente aqui à alimentação, faz sentido. Faz todo sentido. Ou seja, eu, por exemplo, tenho o lembrete da sopa e dos ovos, tenho mesmo no calendário, neste caso com o Google Tasks, que está Uhum, conectado, numa lista que tenho da casa e lembra-me sempre. Portanto, lembra-me de fazer isso. Podemos ter então ter esses blocos até já pré-definidos no nosso calendário de coisas que queremos realizar, neste caso a nível da alimentação. uhum, Portanto, se é o dia em que nós até queremos fazer um bocadinho esse meal prep ou uhum. queremos adiantar aqui algumas refeições para ser mais fácil durante a semana. E é à terça-feira de manhã que só entramos ao trabalho ao meio-dia. Portanto, a pessoa já pode marcar aquele tempo para isso, que é para não se esquecer e para não ter que decidir. Porque se tivermos de estar sempre a decidir, vai nos cansar muito outra vez. Ou seja, tentar planear para a decisão já está tomada, Já estar entre tomada. aspas, não é? Exatamente. É mesmo, É isso. pois, isso até faz sentido, por exemplo, quando queremos aproveitar o calor do forno, vamos supor, não é? Que vamos Hum, fazer um prato. Se boa. calhar, se já tivermos definido que também vamos aproveitar para fazer uns muffins, uns queques, em vez de na altura pensar, era mesmo bueno aproveitar o calor do forno. Mas depois temos que ir Exato. buscar os ingredientes, ou temos que ver se os vemos. Se isso já estiver no planeamento da semana, não é? Automaticamente pegamos nos ingredientes e começamos logo a fazer, Exatamente. É não isso é? mesmo. Isso acaba por ajudar bastante. Sim, mas lá está, quem nunca fez, não costuma fazer, comece no início, devagarinho, a experimentar, a perceber se simplifica ou não a semana, se vê vantagens. Claro que alguém que não está habituado a fazer isto não pode agora já Não, não, não sonhar pode com fazer isto todo um tudo, não. cenário. Mas é isso, ou seja, dependendo do estado da situação,
a pessoa avançar nesta semana, depois de ouvir este episódio, ok, o que é que eu poderei fazer para melhorar um bocadinho a rotina que eu tenho atualmente? Sabes que uma coisa que nós também fazemos com os nossos clientes e que tu fazes no teu clube, tu fazes essa questão desse planeamento e normalmente à Uhum. sexta-feira nós também fazemos sempre um momento de reflexão, ou pedimos sempre que os nossos Ok, clientes boa. façam um momento de reflexão, que é um bocadinho para isso, que é perceber como é que correu a semana, conquistas, dificuldades, para quê? Para perceber o que é que na semana seguinte, qual é que é o plano de ação para a semana seguinte. Portanto, Boa. acho que neste episódio pode ser interessante que as pessoas comecem sempre a fazer isso, não é? Antes de entrarem em casa, antes de começar a dinâmica familiar, mesmo que seja no carro, só pensar, ok, o que é que correu bem esta semana? O que é que não correu tão bem? Como é que eu posso melhorar? E não só relativamente à alimentação, Sem relativamente dúvida. à conjuntura, não é? Dormi pior, dormi menos horas, ok, então se calhar na próxima semana vou-me deitar uma hora mais cedo. Porque eu acho que nós vivemos muito no automático e não Sim. pensamos, não refletimos sobre as coisas. É tal importância de parar, não é? Exato. Sejam dias caóticos, seja esta pequena reflexão que se vai fazer que vai ajudar muito. E há uma coisa também que eu sinto muito que é quando a pessoa se começa a organizar melhor, a nível de tarefas, de calendário, a própria alimentação também acaba por ser uma área que a pessoa melhora. Uhum. Porquê? Porque temos mais calma, mais tranquilidade, mais tempo para pensar. E portanto, esta questão de nós organizarmos as tarefas, o nosso tempo, parece hum, que não vai colaborar, mas vai colaborar muito com a Colabora alimentação. imenso. É uma estratégia espetacular. É Parece que isso, perdemos tempo, mas nós ganhamos tempo. é isso, porque depois estamos mais tranquilos, não vamos se calhar ter aquela fome emocional, né, de comer tudo o Uhum. que nos aparece à frente, e se já tivemos este pensamento do que é que vamos comer e do que é que compramos, já vamos conseguir fazer decisões melhores, tomar melhores decisões, portanto, esta questão da organização pessoal influencia muito a alimentação. Quando uma pessoa está mais organizada na sua vida, também à partida vai conseguir alimentar-se Eu melhor. sinto imenso isso em mim. Às vezes tenho semanas um bocadinho mais caóticas, mais desorganizadas, parece que toda eu fico desorganizada. E depois Certo, preciso quase, como se diz, de alinhar os chakras, não é? Que é para depois retomar outra vez e pensar: não, Maria, vais ter que parar, vais ter que refletir e então bora lá, não é? exato, Porque acho que às vezes isso influencia muito. É como a questão de começar uma semana sem as compras em casa. Pá, é o caos, não pois. é? Porque depois tens os jantares para preparar, tens as refeições, temos que comer todos os dias, várias vezes ao dia, não é? E depois ficas refém disto e não pode ser, não é? Porque depois parece que fica tudo desorganizado. É uma bola de neve, não É, é? exatamente. Porque lá está, não estou a dizer que não há dias desafiantes. E Há, há, há dias desafiantes. só que é muito trabalhar na, Sim, na é nesse. prevenção, não é? Sim, ou seja, se nós já tivermos esta estrutura, se for uma exceção, não vai afetar assim tanto. Não, exato, eu sinto isso. O problema é quando as pessoas vivem esta exceção como regra. O, Exato. o modus operandi diz: a minha vida é caótica e vai ser assim. Pronto. Assumem que é esta a vida. E às vezes têm um dia tranquilo, ou mais organizado, e é a exceção. E nós queremos é o contrário. Porque depois esses momentos de falha, porque lá está a imperfeição, é que não importam. A longo prazo, não é isso que vai fazer diferença. Aliás, eu trouxe aqui uma coisinha para mostrar. Que é quando nós começamos, por exemplo, a fazer esse planeamento das refeições semanal. Começamos muito bem, fazemos vários dias, várias semanas, e há um dia em que paramos. E que nunca mais pegamos naquilo. Pensamos, isto não era para mim, esta Uhum. estratégia de facto não era mesmo para mim. Então aqui a pessoa conseguiu cerca de 40% das Uhum. vezes. Depois temos este segundo cenário, em que a pessoa começou, falhou logo na quarta vez, ou no quarto dia, dependendo do que for, e f- pensou, ok, mas estava a ajudar. De facto, eu senti aqui uma diferença na minha vida, ou consegui alimentar-me melhor por ter feito isto aqui. Não vou deixar então que este dia afete. Então foi continuando, falhou, entretanto há aqui alguns dias que falha duas vezes, aqui Uhum. falha três. Portanto, há aqui uma série de falhas e aqui a pessoa conseguiu Porque já 72% tem a das base, vezes. porque já tem a base se calhar, não é? E porque vai otimizando. Sim, porque lá está. Aqui a questão é que as pessoas procuram muito isto. Uhum. Procuram A que. perfeição. Exatamente, procuram que isto aconteça. E em qualquer mudança que nós fazemos na nossa vida ou na nossa alimentação, isto é consistência. É isso mesmo. E o foco é É a isto, a consistência faz toda consistência. a Portanto, a diferença sempre. falha, a imperfeição faz parte. E se nós vivermos isto de forma mais leve, olha, por exemplo, às vezes imagina que não tenho nada pronto, não é? Que está tudo, não faz mal. A Eh, imperfeição. Por falar em exato. imperfeição.
que não tenho nada pronto, que não descongelei nada. Imagina, eu tenho sempre ovos em casa. Um arroz é Hum, 10 minutos, tenho sempre legumes congelados. Eu consigo ter uma refeição equilibrada e saudável, mesmo no meio do caos, porque eu faço uma omelete para todos, com arroz ou com massa e com legumes. Ou seja, eu não fico com aquele pensamento e agora? Porque ainda por cima é uma refeição simples, equilibrada, exato. completa, e eu acho que é muito isso. Acho que às vezes as pessoas acabam por complicar tanto, não é? Não descongelei nada para o trabalho. Tudo bem, nem que coma 2 vezes, 3 vezes omelete ao jantar. Certo, É certo, uma vez de certo. vez em quando, tem que ser, vamos só safar, não vamos ficar a pensar naquilo, Sem não é? dúvida, sem dúvida. E lá está, essa simplificação acho que resulta muito bem na produtividade e na alimentação. Porque também descansa a cabeça. Então, às vezes, até nos apetece fazer algo um bocadinho mais difícil ou complexo, porque costumamos estar habituados a essa simplificação. Eu volto e meia, vejo assim uma receita mais difícil, então, ok, hoje já me Exatamente. apetece fazer. Hoje tenho tempo, estou descontraída. Exato, mas não é no dia a dia. Se eu Sim. estivesse sempre a fazer isso no dia a dia, não fazia mais nada, não é? Estava sempre a pensar sobre isso. E lá está, há muitas coisas que podemos fazer a nível da alimentação saudável. Começar com uma de cada vez acho que ajuda muito. Por exemplo, houve uma altura que eu comecei isso, com a questão das sopas, dizer, ok, pelo menos sopa eu tenho que ter em casa. Pronto. Pronto. Depois, próximo step, ok, como é que eu vou, o próximo passo, como é que eu posso melhorar aqui os meus lanchinhos? Como é que, ou seja, irmos fazendo passo a passo, acredito também Faz toda a diferença não ter que fazer tudo. falas sobre isso, mas isso também é uma estratégia de produtividade, no fundo, porque nós não vamos conseguir de um dia para o outro mudar É impossível, tudo. é impossível. É E diz-me uma impossível. coisa, agora para terminarmos, para quem sente que não consegue organizar nada, não é? O tempo, a casa ou as Hum. refeições, qual é que tu achas que poderia ser aqui o primeiro passo a dar, não é? Para conseguir, se calhar, aqui melhorar um bocadinho esta organização. Olha, eu costumo dizer nas minhas formações e com muitos alunos que o primeiro passo é mesmo olharmos para o nosso calendário como o nosso braço direito, porque é lá que está o nosso tempo. E as pessoas menosprezam muito o calendário. Acham que é só para ir buscar o link para as reuniões ou para ver quando é que é uma consulta. E se nós formos a ver, até se pusermos um calendário digital com as horas e os dias, está lá o tempo todo da Pois. nossa vida. Todo. Então, torná-lo como melhor amigo. Portanto, o nosso tempo está ali. Se nós queremos fazer alguma coisa, o tempo está ali. Portanto, fazer isso. Quem gosta mais da agenda física, eu aconselho sempre usarem uma que tem mesmo as horas do dia, para dar esta sensação de quando é que nós estamos com tempo, quando é que não temos tempo, porque está lá então, todo o tempo está Uhum, nesse dia, portanto, estruturar isso. E há um exercício que é muito poderoso, que ajuda também na construção do calendário, que é no fundo um exercício que é dividido 8 que são uhum, 8 horas de sono, 8 horas de trabalho, 8 horas pessoais. Então o desafio é a pessoa desdobrar as 8 horas pessoais de cada dia e 8 horas de trabalho também, se quiser, mas muitas vezes as pessoas fazem até o pessoal. Porquê? Porque as pessoas dizem: "Tenho 8 horas pois, pessoal agora tu por dia". disseste, olha, vê lá que disseste isso e eu fiquei a pensar. A sério. Exatamente. Eu tenho essas horas, como Pois, eu assim? também não tenho que ir fazer esse exercício. Exato, então as pessoas às vezes começam a fazer, há algumas que dizem assim: "Ah, realmente, afinal eu tenho tempo e não sabia. Afinal dá para treinar meia hora, eu achava que não tinha tempo". Portanto, ou então dá para dedicar um bocadinho mais à alimentação, ou fazer a sopa às terças-feiras, vou fazer isso, que Uhum, a logística familiar é mais tranquila. Ou seja, é muito interessante fazer esse exercício de: "Ok, afinal eu tenho tempo, ele está a ir para algum lado". uhum. Não sabemos é bem onde, às vezes vai para o telemóvel, outras vezes, pronto, vai para uma série, nada contra também ter esses Não, momentos, claro. mas, se pudermos perceber, ok, se calhar em vez de ver 3 horas à noite de séries, vejo uma e depois ganho 2 horas para fazer, outras coisas. Uhum, Portanto, esse exercício de desdobrar ajuda muito depois a preparar o nosso calendário, a ter esses momentos que são prioridades para nós, que não uhum, são obrigatórias, mas que vão uhum. facilitar muito a E porque nossa nos vida. ajudam a esquematizar um bocadinho o que nós queremos para nós, não é? E Sim, esquematizando, nós temos logo à partida ali um plano de ação para a nossa vida, na verdade, não é? temos essa estrutura Uhum, flexível, portanto, depois exato. ajustamos. Há uma aluna que nós temos também à sexta-feira que ela muitas vezes diz: os blocos já estão lá no calendário. Depois, como ela tem um horário que muda todas as semanas, de horário de trabalho, ela simplesmente arrasta os blocos de uns sítios para os outros. Exato. Mas já estão lá, ela nem tem que pensar quais são. Ela já sabe que isto é a prioridade na vida dela e vai ajustando. Ah, boa. Ok.
Obrigada, Carolina. Gostei muito, passou num Obrigada. instante. Pois é, nós ficámos aqui muito Pois tempo à era, como conversa, sempre. mas vamos lá descomplicar a alimentação e que a produtividade seja imperfeita É para isso sermos mesmo. felizes, que é o É que isso mesmo. importa. Obrigada, Carolina. Obrigada, Maria, Obrigada. foi ótimo. Obrigada por me acompanhares e lembra-te, comer bem é mais simples e descomplicado do que parece. Eu sou a Maria Gama e este é o podcast A Nutricionista Diz Que Sim. Aproveita para nos seguir nas redes sociais e também nas plataformas de podcast. Sim ao equilíbrio, sim ao bom senso.